Eu só levantar minha cadeira porque o espada é muito alto e eu sou baixinho, vou ficar parecendo uma criança aqui. Foi. Então, eu sou criança? Não estou mais, né? Gente, bom, eu não quero me estender, não quero ficar falando muito sozinho, eu acho muito mais legal se a gente conversar, então eu vou pedir para que vocês já, se tiverem perguntas, enfim, acho que a gente não vai rodar microfone, vai ser escrito, né? E a gente filtra por aqui, né? Então, se já tiverem aí perguntas, já façam, por gentileza, porque aí depois a gente já abre o papo, que fica sempre muito mais interessante. Eu não conheço a realidade do local de vocês aqui, então todas as vezes que eu viajo para cidades fora do famigerado eixo Rio-São Paulo, as perguntas são mais interessantes, são dúvidas mais, sabe, é outra realidade, é outra coisa. Eu gosto muito mais de conversar do que de ficar falando sozinho aqui. Bom, como é uma plateia de jornalistas, e acredito que tem estudantes de jornalismo aqui também, né? Tem? Será? Tem, né? Ah, legal. Eu tenho dito, eu acabei de falar ali fora também, conversando com os colegas, que a gente vive um momento bastante paradoxal na nossa profissão, né? E imagino que vocês sofram isso de algum modo, porque enfim, é uma questão não só brasileira, mas uma questão mundial também. A gente está num momento que a gente está numa crise de imprensa bastante aguda, né? A gente vê jornais fechando, a gente vê uma epidemia de notícias falsas e boatos inacreditável, que não vai acabar, não tenho esperança que isso vai acabar, porque não vai. Não há agência de fact-checking, não há plataforma que vai conseguir fazer com que isso acabe. Isso é parte da nossa rotina a partir de agora, nunca mais vai ser como era antes. E a gente vive um momento de crise financeira das redações também. Eu não sei como a realidade de vocês aqui, imagino que não seja muito diferente da realidade de outros lugares do Brasil e do mundo por onde eu ando há algum tempo. As redações encolheram, né? Os jornalistas mais experientes eventualmente foram mandados embora. Muitas vezes as redações são tocadas por jornalistas bastante jovens, que têm o seu valor, e obviamente não é sobre isso que eu estou falando aqui, mas que a mistura sempre entre experiência e juventude na redação foi o que sempre conseguiu manter, né, uma redação com vigor e ao mesmo tempo uma redação com a cabeça já feita, entendendo os riscos do trabalho do dia a dia. Isso vem se perdendo muito rapidamente. Se a gente for pegar uma década atrás, a gente tinha nos jornais brasileiros, por exemplo, os impressos, um poder inclusive muito maior do que a gente tem hoje, né? Então a imprensa se fragilizou nesse período. Infelizmente, por mais críticas que a gente tenha ao que se fala que é a grande mídia, ela ocupava o seu espaço e ela tinha uma importância, né? Tem uma importância até hoje, mas ela tinha uma importância na nossa democracia. Quando essa grande mídia se enfraquece e uma nova mídia não se sobrepõe a ela, e a gente tem um ecossistema de novas mídias no Brasil ainda muito incipiente, muito jovem, né? São poucas as novas mídias, são poucas que têm força de verdade, né? A gente consegue contar, talvez em uma mão, os sites brasileiros ou até estrangeiros, pegando exemplo do BuzzFeed, talvez do El País, né? Intercept, agência pública. A gente vai vendo que assim, não é muita coisa que tem força de verdade para fazer com que as coisas mudem na vida real das pessoas, né? Tem muitas iniciativas incríveis que estão sendo formuladas, que vão ser grandes um dia, claro, mas elas ainda não têm a força que, obviamente, a gente ainda vê nos jornais televisivos, por exemplo, né? E isso está sendo construído, mas nesse meio do caminho, quando as redações grandes se enfraquecem e as redações novas surgem, a gente está vivendo um limbo de enfraquecimento do jornalismo em si, né? O jornalismo está muito enfraquecido. E a gente entrou agora no governo que encarou o jornalismo como o inimigo público número 1, né? Dito e redito várias vezes, né? Nós somos, segundo esse governo, os inimigos do povo. Nós, né? Nós. Saláriozinho de 4 contos aí, né? 3 empregos, nós. Tá ruim de inimigo do povo esse Brasil, né? Então, isso piora muito a nossa situação, porque o apoio ou a confiança que a gente recebia do público, ela erode também, né? Se vocês pegarem índices de confiança da população em relação às instituições, que são pesquisas que são feitas de tempos em tempos, em relação às Forças Armadas, em relação ao Congresso, em relação ao Judiciário, eventualmente tem essa pesquisa em relação à confiança em relação à imprensa, né? E as últimas pesquisas não são nada boas para a gente.
se a gente pegar entre os jovens, por exemplo, a última pesquisa que eu lembro, se não me engano, foi uma pesquisa da Datafolha, de um ano, ali pouco atrás, eu acho que isso já deve estar atualizado, inclusive, entre os jovens de 16, 18, 20 anos, as pessoas que confiam muito na imprensa é 10%, 11%, 12%. Agora é 3% nessa pesquisa nova? Então, assim, o pacto foi quebrado, né, gente? É uma realidade que a gente precisa encarar. A confiança que a população tinha em relação à imprensa, ela não existe mais. Infelizmente, ela não existe mais. E ela não existe muito pelos nossos erros, porque a imprensa erra muito também. A imprensa fez por merecer a perda dessa confiança, de fato, várias vezes. A imprensa tem uma dificuldade enorme de admitir erros, né? Leva 40 anos para admitir que apoiou o golpe militar, por exemplo, né? Tem até uma brincadeira agora que daqui a 40 anos a Rede Globo vai pedir desculpas porque não encarou a Vaza Jato com a seriedade que devia ter encarado, né? Então, a gente comete muitos erros e, ao mesmo tempo, quando existe uma epidemia de sites que são criados para espalhar boato, notícia falsa, isso se mistura com imprensa na cabeça das pessoas, né? Você já deve ter cansado de ver que as pessoas dizem que eu vi uma notícia no Facebook, né? As pessoas não fazem mais distinção do que elas estão vendo, onde elas estão vendo, assim, a credibilidade das marcas, ela acabou sendo diluída nessa era de redes sociais. E a gente foi jogado num feed de notícias, no feed do Facebook, no feed do Instagram, no feed do Twitter, que isso é uma coisa inédita também na história da imprensa, né? A gente hoje está misturado com entretenimento, de fato, não existe mais diferença entre entretenimento, informação e publicidade, né? O que você faz hoje no seu Facebook, o seu streaming de Facebook, ele é igual para todo mundo. Você vai girando ele para cima, ele nunca muda a cor, dizendo, isso aqui é uma notícia, né? Isso aqui é um anúncio, isso aqui, anúncio tem uma coisa discretinha lá, né? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui não sei, esse site não sei o que é, isso aqui é entretenimento. Então a gente está o dia todo aqui disputando atenção com Stranger Things, com Game of Thrones e com Libertadores da América. A gente acabou ficando muito careta também, eu acho que o jornalismo brasileiro em especial, um jornalismo bastante careta, que não está preocupado em fazer com que o público se interesse pelo nosso trabalho, e isso é um erro, eu tenho repetido isso em todos os lugares que eu falo. A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam atraídas pelas coisas que a gente faz. As pessoas não se importam só porque as coisas são importantes, né? Eu vivo dizendo isso na minha redação, assim, demorou 3 meses para fazer uma matéria e ninguém leu. Também brasileiro não se importa com o que é importante. Não, a responsabilidade é sua. Você tem que ser competente o suficiente para brigar com Game of Thrones, com Netflix, com que as pessoas parem e olhem, isso aqui parece legal, isso aqui parece relevante, isso aqui parece importante. Então eu vou clicar e eu vou dar 15 segundos da minha atenção, que é o que as pessoas fazem de fato, antes de abandonar ou continuar consumindo nossos produtos. Então, a gente foi atropelado pela história, isso é um fato, né? Ao mesmo tempo, e aí para que vocês não comecem a tomar antidepressivos imediatamente aqui, mas ao mesmo tempo eu sou muito otimista em relação ao tempo que a gente está vivendo, porque, não parece, né? Mas não é só, porque eu acho que a gente de fato está criando as novas, globalmente, né? E o Brasil está incluído nisso, óbvio. A gente está criando os novos New York Times, a gente está criando os novos The Guardian, a gente está criando as novas Folhas de São Paulo, a gente está criando os novos lugares onde as pessoas vão consumir informação daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Eu espero que daqui a 30 anos o The Intercept seja um desses lugares, seja um lugar grande, poderoso, que continue fazendo esse trabalho que a gente faz hoje, que tenha muitos jornalistas na redação, que a gente continue, sabe, com a pegada que a gente tem. Só que para isso a gente precisa criar isso agora, nesse cenário de caos, nesse cenário maluco, nesse cenário onde o dinheiro, por causa das plataformas também, migrou do jornalismo para as plataformas, né? Existem, todo ano se faz, principalmente nos Estados Unidos, essas contabilidades de dinheiro, quanto dinheiro é investido no jornalismo papel, TV, rádio, digital, né? E aí tem uma falsa contabilidade, que é, o dinheiro do digital, no digital está crescendo muito no jornalismo, né? Onde está se investindo, mas na verdade esse dinheiro tem que ir para as plataformas. O dinheiro que antes ia para a rádio local aqui, que ia para as televisões, que ia para os jornais, ele está todo concentrado em 2 empresas,
Google e Facebook. Hoje, a publicidade global está financiando Google e Facebook, né? E, ao mesmo tempo, são mega corporações transnacionais que não respondem à legislação, muitas vezes, dos lugares onde elas estão instaladas, ou respondem mais ou menos, né? Conseguem fugir muito fácil das legislações e que não têm responsabilidade de filtrar conteúdo. Tanto é que a gente vê tanto o Google quanto o Facebook envolvidos em projetos de checagem de fatos, etc. e tal, que, a meu ver, já falei isso várias vezes, é pura e simplesmente marketing. Custa para eles nada, do orçamento que essas empresas faturam globalmente, é um valor ridiculamente absurdo, né? Essas empresas acabam cooptando iniciativas de jornalismo, boas iniciativas de jornalismo, né? Grandes jornais, sites iniciantes, agências de fact-check muito sérias, né? Perdão, gente, estou com uma faringite e eventualmente vou incomodá-los com isso. E o que acontece? Para o ecossistema do jornalismo é muito dinheiro. Então eles fazem o seguinte, vamos fazer esses projetos de checagem de fatos e aí, se for checado como mentiroso, a gente diminui o alcance da plataforma e aquilo vai ser menos exposto. Mas, assim, isso é enxugar gelo. Nenhuma grupo de checadores no mundo inteiro vai ter braço para checar a quantidade de bobagem que é produzida o dia inteiro, né? Bobagem proposital, sujando as águas da informação de modo proposital, consciente, estratégico. São projetos, não é por acaso, está sendo feito de propósito para enfraquecer o jornalismo em si, para misturar o bom trabalho com o mau trabalho, para aumentar as zonas cinzas, né? E, ao mesmo tempo, eles se eximem da responsabilidade de um problema que eles próprios alimentaram. Porque é óbvio cada vez mais para todo mundo que conhece minimamente o funcionamento das redes sociais que eles vivem sob a economia do tempo, né? Quanto mais tempo você ficar no Facebook, mais dinheiro o Facebook vai ganhar. Porque mais você vai dar like, mais você vai rodar o seu streaming, mais você vai comentar, e isso vai gerar dados. Esses dados são vendidos para grandes companhias para fazer publicidade. Então é uma máquina alimentada por nós, né? Nós somos o produto dessa galera. Então, assim, para eles efetivamente, se um boato está bombando muito na plataforma, está longe de ser ruim para os negócios, gente. Mas está longe de ser. Porque aquilo é economia da atenção. O conteúdo não importa. O conteúdo não importa. Para o algoritmo, o conteúdo simplesmente não importa. Eles só estão fazendo esse movimento agora porque pegou mal. Porque está pegando mal. Porque muitas vezes as plataformas viraram a lata de lixo, né? E aí o que eles fazem? Em vez de assumirem as próprias responsabilidades, terceirizam isso para nós, jornalistas, que diante de uma varinha com a cenoura na ponta, né, lá vai o jegue correr atrás daquilo, né? E aí isso fica na nossa responsabilidade. Então, no ano passado, no ano retrasado, quem foi que sofreu as críticas por supostamente estar tirando o conteúdo do Facebook, seja da esquerda, seja da direita, etc. e tal? As agências de checagem, né? Porque elas estão nos projetos que avaliam os links, avaliam as notícias e dizem para o Facebook, isso aqui não é confiável. E o Facebook vai lá e teoricamente diminui o alcance daquilo, faz com que aquilo não tenha mais público. Eles criaram um escudo absolutamente barato para eles, quase grátis, com a gente, com o nosso trabalho. Então as plataformas ajudaram a precarizar tudo isso que a gente vem vivendo, né? E aí então nesse contato, nesse contexto, é o contexto onde surge a Lava Jato. Por que contei tudo isso para vocês? Porque acho que esse é o grande preâmbulo do surgimento da Lava Jato. O que acontece? A Lava Jato surge justamente nesse momento de crise, né? O que isso significa? Isso significa que o jornalismo, que é um ofício muito caro de ser produzido, apesar da mão de obra ser barata, aí você fazer jornalismo sério custa caro. Você pedir qualquer certidãozinha em qualquer lugar aí é R$100. Você viajar para qualquer lugar, poxa, agora está com essa crise na Amazônia. Você sabe disso, ir daqui até Novo Progresso, quanto custa, no meio do Pará, sabe? Pega um voo até Alta Floresta, aluga um carro, vai não sei o que, faz 10 horas de carro. Eu já fiz essa viagem, mas tem muito dinheiro para fazer uma reportagem.
perigoso, leva a segurança junto, vai com fixa no local que conhece, né, o lugar, fica pouco tempo, chega, faz entrevista, vai embora, não fica dando sopa, tem toda a atenção envolvida. Se você perde o voo de volta na terça-feira, só tem voo na quinta, 2 dias na casa de hotel, enfim. Quando vê, você gastou uma grana para fazer uma reportagem específica sobre um caso muito específico. Então, assim, fazer jornalismo custa caro, custa muito caro. Fazer jornalismo investigativo custa mais caro ainda, né? Leva tempo. A Lava Jato surge nesse contexto e o que ela faz durante 5 anos com a imprensa? Com boa parte da imprensa que comprou a Lava Jato pelo valor de face sem olhar o que estava do outro lado da moeda. A Lava Jato fornece para a imprensa notícia explosiva com altíssimos índices de audiência grátis. Ela é um produto. A Lava Jato vira um produto das companhias de mídia, como é o Brasileirão, como é o Big Brother, como são todos os outros produtos, como é o produto lá de cozinheiros, lá, o MasterChef, né? Ela vira um produto. Se você for olhar na grade, ela é um produto, ela é um grande produto do jornalismo. Você gera notícia praticamente todos os dias, né? Você faz os contatos certos dentro do Lava Jato, você recebe os seus vazamentos seletivos ou não seletivos, você está dentro daquele clube que cobre aquilo e você simplesmente replica o que vem do Ministério Público Federal de Curitiba. Esse é o sistema onde a Lava Jato se insere. Para a audiência da imprensa que compra isso, é maravilhoso. É maravilhoso, nunca se teve tanta audiência com o jornalismo, né? Principalmente com o digital. Se você for contabilizar o número de cliques que gera uma coercitiva do Lula, que gera uma prisão do Cunha, que gera o Cabral andando com algema no pé, sabe? Independentemente dessas pessoas serem culpadas ou inocentes, a gente não estou discutindo isso aqui, eu estou discutindo o ecossistema de mídia onde a Lava Jato se insere. Isso é um produto incrível. Notícia explosiva. Todos os dias, com altíssimos índices de audiência, grátis. O que a imprensa faz com isso? Ela faz muita coisa com isso, né? O que ela não faz? Ela não faz uma cobertura crítica. Não existe cobertura crítica da Lava Jato. E conforme a Lava Jato alcança cabeças maiores no poder, ela vai se blindando. E conforme ela vai se blindando, o que a gente vê nos arquivos agora, né, é um cuidado excessivo com a própria imagem. E isso significa falar sempre com as pessoas certas da imprensa, para ter sempre as portas abertas e ter o noticiário onde eles queriam, do jeito que eles queriam, a maneira como eles queriam que fosse noticiado, os personagens que eles queriam que fosse noticiado, enfim, constrói a sua própria narrativa, constrói os seus capítulos diários, né? São os roteiristas da própria série que, entre aspas, traficam isso para o jornalismo diário, né? Roteiristas que estão construindo aquele roteiro, então na verdade você pode inclusive alterar o roteiro, né? Como mostra-se nas matérias que a gente publicou até agora, que foi alterado, os roteiros foram alterados de propósito, quando você quer, quando o seu receio é que o ex-presidente Lula dê uma entrevista que possa eleger o Haddad, e você faz de tudo para que aquela entrevista não aconteça, superando os seus deveres funcionais, né, cometendo irregularidades, você está alterando o roteiro, o curso da história, né, em prol do seu projeto, em prol da sua própria narrativa, e a imprensa não critica isso. E quando critica, os poucos que criticam com propriedade, porque tem crítica em relação à Lava Jato durante todo o tempo, mas tem um pouco de crítica histérica também, tem um pouco de crítica infundada, tem muita teoria da conspiração maluca, tem, né? Não vamos dizer que não tem, porque tem criticar qualquer coisa, não é na Lava Jato que não vai ter, né? Mas tem crítica correta, tem crítica fundada, tem pessoas que olham e falam, isso aqui está passando dos limites, não é assim que se faz, não interessa se é o empresário X que roubou isso ou aquilo, enfim, tem gente que critica as prisões para forçar a delação, ninguém pode ficar preso um ano até que falhe, né? Então começa a se ter esse tipo de crítica. Esse tipo de crítica é imediatamente sepultado pela Lava Jato, né? Eles se movimentam internamente, eles comentam nos chats, eles tentam fazer com que alguém escreva um artigo aqui no jornal X, então, para combater isso, alguém fale com o repórter Y lá para a gente dar essa notícia, vou falar com o editor lá da seção de opinião não sei de onde, papapá. Então, essa preocupação interna deles em relação à imprensa é extrema.
Porque eles sabem que a Lava Jato só sobrevive em cima da imagem de aparelho imaculado, infalível, intocável, quase santo, anticorrupção. Isso é a imagem que a Lava Jato constrói de si, isso é a imagem que eles próprios, os procuradores e o ex-juiz, em um certo ponto, se convencem de que é isso mesmo. Ninguém tem um inflável de Superman em Brasília impunemente. Não existe ego que sobreviva a isso, gente. Nenhum de nós sobreviveria. E o do Sérgio Moro, que segundo um amigo meu, o ego dele tem seu próprio CPF, né? Muito menos, né? Um amigo falou, tem a própria sala na 13ª vara, e o outro amigo falou, não, tem o próprio CPF, tem um lugar que é o próprio CPF do ego lá do juiz, que é só o dele. Então, isso causa esse caos institucional silencioso, né? Que vai correndo por baixo, vai gerando, enquanto essa imagem imaculada, perfeita, né? Por dentro a gente viu que não é bem assim, né? Vocês todos tiveram a oportunidade de ver as coisas que estão sendo publicadas e ver que na prática a teoria era outra, né? E aí quando essas coisas vêm à tona, primeiro nos primeiros dias era muito interessante observar as reações, né? Nos primeiros dias era como se alguém tivesse tirado a máscara do Batman, assim, sem ele ver, assim, sabe? Eles ficam olhando para o lado e falando, é isso mesmo? É isso que aconteceu? Alguém ousa fazer isso com a gente? Foram uns 3 ou 4 dias de estado confusional absurdo, né? Você vê pelas respostas deles inicialmente, né? Não sei se falei entender demais. Né? Então, eu não sou muito bom imitador. Então, não sei como é que é. Não sei se fui, mas se fui, talvez não fui eu, e se fui eu também, se fosse, não tem nada de problema nenhum, né? E partem disso para a agressividade, né? Imediatamente na semana seguinte, as reações começam a ficar mais agressivas. O ex-juiz Sérgio Moro nos chama, aspas, né, aliados de hackers criminosos. O ministro da Justiça falando isso, né? O ministro da Justiça que agora quer que a PGR processe o presidente da OAB por calúnia e difamação, né? Imagina se a gente fosse fazer isso com ele, né? Usando a PGR para processinho de vara civil de primeira instância, né? Acho que ele não entendeu ainda que ele não é dono da porra toda, como os amigos meus, né? E começam a ser muito agressivos e começam a construir uma história que era uma história, talvez a única história possível que eles podiam construir. Desacreditar o acervo, né? Falar isso pode ter sido manipulado, ou isso não é verdade, ou não reconhecemos a autenticidade. Essa é a frase dita 1000 vezes, né? O que é diferente, nota, de dizer que é mentira. Tem uma diferença sutil, mas ela não é boba, não. Você dizer que não, você olhar de longe, né? E falar assim, eu perguntar, isso aqui é uma tampinha de garrafa plástica, e alguém lá do fundo falar, não reconheço que seja uma tampinha de garrafa plástica, é diferente de falar, isso não é uma tampinha de garrafa plástica. São coisas diferentes. Em momento nenhum integrante da Lava Jato, nem o Sérgio Moro, falou que qualquer trecho divulgado pelo Intercept e seus parceiros seja falso. Em nenhum momento. Em nenhum momento eles pegaram qualquer frase. Seria muito fácil, porque já saiu coisa pra caramba, e falar, essa frase eu nunca disse. Isso aqui não fui eu. Porque sabem que foram, né? E aí, essa construção de narrativa se encaminha para quê? Para que quando eventualmente se pegue a nossa fonte, que era a grande expectativa deles e apoiada por parte da imprensa, que não reconhece o valor de notícia, que passa o dia inteiro discutindo hacker, né? A expectativa é que nós fôssemos concorrentes no crime, né? Que nós tivéssemos comprado, que nós tivéssemos mandado maquiar, que nós tivéssemos feito qualquer coisa. E a gente falando o tempo todo, não falando sobre a nossa fonte. Não falamos sobre a nossa fonte. Eu dei 800 entrevistas e 800 vezes eu falei a mesma frase. Nós não falamos sobre a nossa fonte. Aí, no Fantástico e no Jornal Nacional, que vira assessoria de imprensa, nesse negócio todo do hacker, sai nos 2 lugares matéria sobre hacker X, Y, que, enfim, não falamos sobre a nossa fonte, né?
e aí dizendo, o Intercept diz que a sua fonte não é um hacker. Nós não falamos sobre a nossa fonte. Não falamos. A gente mandou uma errata para o Jornal Nacional, muito clara para eles, e eles leram ao vivo, inclusive. Foi surpreendente, o Bonner sentou e leu. Agora demos uma informação errada ontem. O Intercept nunca disse que não é um hacker. O Intercept também nunca disse que é um hacker, porque o Intercept não fala sobre a sua fonte. Me parece bem lógica, elementar, básica, assim, uma criança de 5 anos entende, né? Então, quero crer que talvez, enfim, não entenderam porque não quiseram entender. Então, essa construção toda, ela aparentemente é demolida pela prisão desses 4 supostos envolvidos em hackeamento, né? Porque o principal deles, e, de novo, nós não falamos sobre a nossa fonte, mas o principal deles, preso, que é acusado de ser a fonte do Intercept, fala que não cobrou pelo material, havia obtido o material antes de entrar em contato com jornalistas, não adulterou nenhuma linha de chat, acredita inclusive ser impossível de ser adulterado pela forma como isso é obtido no Telegram. Naquela semana, essa farsa que eles estavam tentando montar, ela cai por terra, né? Porque aí ou você faz esse cara confessar outra coisa, né? Que aí vai ser muito estranho, ou você acha outro, ou vai ter que prender outra pessoa, que vai falar o que você quer, né? Então ali as coisas começam a entrar nos seus lugares. O momento que a gente vive hoje é um momento bastante interessante para fazer um teste das instituições. Você falou que algumas instituições estão funcionando, né? Acho que algumas estão mesmo. Assim. Eu até falo em relação ao próprio Ministério Público Federal e em relação às justiças federais também. Não acho que o Ministério Público Federal seja a imagem do Dr. Noel. Acho que está longe disso. A gente trabalha com procuradores que são incríveis, sabe? Quando eu fui para Novo Progresso, eu falei com gente da procuradoria lá, juiz que mora lá, cidadezinha desse tamanho, tomado por madeireiro, garimpeiro, cheio de problema em volta, o cara com segurança, a família toda com segurança. Esses são os heróis do Brasil. Esse cara, esse juiz. Não vamos confundir as coisas. A justiça não é o Sérgio Moro, o Ministério Público Federal não é o Dr. Noel. São coisas diferentes, né? Então, eu acho que as instituições vão ser testadas a partir desse momento, porque a partir desse momento está claro para todo mundo o que aconteceu, cada vez mais claro, né? Junto com a Folha, junto com a Veja, junto com o Reinaldo Azevedo, a gente fez mais parcerias essa semana, saíram matérias no UOL, saíram matérias no El País. Então, o que todo mundo estava esperando, né? Algumas pessoas falam, não vi nada de grave até agora. Bom, então não tem nada de grave nunca, não é nenhum, não existe nada mais grave, acabou grave, né? O que aconteceu é absolutamente grave, sério, passível de punição imediata. Eu não sei como essas pessoas estão nos seus lugares ainda, não deveriam mais estar, né? Os procuradores já deveriam ter sido punidos pelas corregedorias há muito tempo. Foi tudo jogado embaixo do tapete durante todos esses anos. Agora tem-se a chance de pessoas honestas e corretas nessas corregedorias levantarem o tapete. As coisas continuam ali. A gente tirou algumas coisas de baixo e botou para cima do tapete de novo. Porque já que estava difícil de levantar, a gente foi lá e levantou, né? Talvez tenha mais coisa ainda de baixo. Então, assim, é um teste para a gente saber também. A gente estava conversando ali fora com os colegas e se perguntaram para mim por que a gente escolheu, por exemplo, a Veja e o Reinaldo, que são conservadores, né? São liberais de direita e tal, para fazer as matérias com a gente. Eu falei, gente, não é uma questão agora, a questão é civilização e barbárie. A gente está nesse ponto no país. Eu até brinco com o Reinaldo, tenho falado muito com ele. Eu falei, Reinaldo, vamos discutir maconha, aborto, depois, tá? Depois a gente volta nessas, tá? Que temos opiniões completamente antagônicas, não fecha nada, sabe? Aí eu falo, o Reinaldo fala muito, não, mas o aborto você tem que ver o seguinte, tem mulheres que eu falei, Reinaldo, depois. Agora é civilização ou barbárie, cara? Quem quer? Levanta a mão, civilização, vem pra cá. Levanta a mão, barbárie, vem pra cá. Então tá, então agora é assim, a gente vai tratar dessa forma. É dessa forma que está sendo tratado, né? Esse jogo é o jogo que está sendo jogado com nós, jornalistas também, com a imprensa. Então, espero que, enfim, que essa breve explicação, que eu acredito que não tenha tomado muito tempo de vocês, sirva para a gente conversar, para a gente bater um papo. E, de novo, obrigado por todo mundo, por ter vindo aí. E acho que é isso, estou aberto para conversar com o pessoal aí.